Está conosco a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Professora, bom dia nada, boa tarde. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Agradeço, boa tarde a todos. Professora, vamos começar então pela transição, né? A gente se questionava aqui se seria algo muito otimista a gente imaginar uma transição democrática, né? Uma eleição democrática, limpa, justa, com vários participantes, de várias matizes ideológicas e várias ideias colocadas à mesa sobre a reconstrução, o renascimento do país. Essa fala de Trump jogou esses planos todos na latrina, né? Antes mesmo que a gente pudesse falar direito em voz alta. São os Estados Unidos que vão tocar a Venezuela, pelo menos no primeiro momento. Como é que a senhora imagina as consequências disso para os venezuelanos e para nós aqui no Brasil? É difícil de responder assim de imediato, porque nós estamos muito próximos dos eventos, dos fatos, dos acontecimentos. Mas a gente sabe que a vice-presidente da Venezuela, que seria, então, no impedimento do presidente, assume o seu vice. E, no caso, a vice-presidente é alguém que foi indicada pelo próprio Maduro, pertence ao Partido Socialista. Ela não vai apresentar nenhuma, digamos, modificação substancial relativamente ao que a gente estava vendo antes na gestão Maduro. Claro que ela não tem a força que tinha Chávez, nem a força que tem Maduro, mas ela seguiria mais ou menos no mesmo caminho. As demais instituições, então vamos pensar o legislativo e vamos pensar o judiciário, também são instituições, né, bastante tomadas, intoxicadas pelo governo, pelo poder executivo. Então, não vamos encontrar independência vinda do legislativo e muito menos vindos do judiciário. Então, o que os Estados Unidos, nesse momento, devem estar fazendo, segundo o próprio discurso de Trump e dos seus assessores, verificando quem poderá interinamente administrar o país até que se encontre nas forças de oposição, ou nas forças mais centralizadas, alguém que possa conduzir o país com, como você disse, uma relativa democracia, porque se nós vamos ficar aqui pensando o que é democracia hoje para o mundo e o que é democracia para os Estados Unidos, e especialmente o que é democracia para a Venezuela, nós vamos ficar longas horas. Então, eles vão encontrar alguém, não é, que possa aí ser uma espécie de porta-voz dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, levar o país para frente, dando aí uma certa tranquilidade para a população de que guerras civis ou guerrilhas aí internas estão descartadas, que haverá uma segurança, que eles estão ali com um governo novo, de uma certa forma, maestros de um governo novo escolhido por eles, que possa trazer aí um welfare state, um estado de bem-estar social. Então, nesse momento, está lá uma espécie de convulsão, né, entre as instituições. A vice está, de alguma forma, tentando fazer o papel de coordenadora do país, mas os Estados Unidos, ou seja, os representantes dos Estados Unidos estão ali para organizar e encontrar um substituto, vindo ele do legislativo, vindo ele do judiciário, vindo ele do próprio executivo, mas que seja alguém mais à oposição e ao lado dos Estados Unidos do que se tem visto até a presente data. Professora, como que a senhora imagina que deve ser o papel do Brasil? E quando eu uso o deve ser o Brasil, o papel do Brasil não é o que o Brasil deveria fazer, mas o que o que deve acontecer. Bom, nesse momento, com discrição, com parcimônia, se pronunciar, como fez o presidente Lula nas redes sociais há poucos momentos atrás, daquela forma, né, de uma certa forma, lamentando que o direito internacional tenha sido violado dessa forma, que a soberania tradicional, como a gente conhece, tenha sido violada e que o mundo tenha sido surpreendido por essa atuação unilateral, sem respaldo da comunidade internacional, mas falando o mínimo possível, e eu diria, inclusive, os chefes de Estado, no caso Brasil, deixando que o Itamaraty se manifeste, né?
até porque temos aí uma relação com os Estados Unidos aláttere, que está correndo no que diz respeito às negociações das tarifas e às relações comerciais, então todo cuidado é pouco, o presidente já se manifestou bem, e agora deixar que o Itamaraty, se porventura tenha que se manifestar novamente, o faça falando em nome do Brasil. Professora, ditadores não renunciam, né? Ditadores não enjoam do poder e abrem mão dele. Isso não acontece. Ditadores podem cair quando derrubados por um golpe. Geralmente, nesse caso, quem assume é alguém ainda pior, né? Ou podem ser, ou por uma revolução que certamente derrubaria muito sangue venezuelano, ou por uma intervenção estrangeira. A intervenção estrangeira aconteceu e o ditador caiu. Eu estou deixando de lado aqui, só para essa pergunta, a questão do direito internacional, as leis que obviamente foram violadas pelos Estados Unidos, a intervenção num governo soberano, mas eu imagino também que o venezuelano comum, a classe média venezuelana, a classe baixa, se é que existe classe média venezuelana ainda, né? O pobre venezuelano, a cada vez que ouve alguém falar em derrubar Maduro, vem alguém dizer, não, mas há que se defender a soberania do país. E como é que ele faz? Né? No final das contas, para ele está olhando para um país em que hoje não há mais um ditador. Aquele cara não está mais lá. Desse ponto de vista, de novo, deixando de lado temporariamente a questão do direito internacional, a questão das leis que foram infringidas pelos Estados Unidos, este pode estar sendo um grande dia, um bom dia para o povo venezuelano? Olha, eu quisera saber, eu acredito que se a gente olhar de fora, né, nós estamos olhando de fora para dentro. De fora para dentro, a gente, sobretudo brasileiros que somos e que recebemos aqui uma grande quantidade de refugiados venezuelanos, vocês até já falaram sobre isso, nas várias matérias que saíram hoje aí, e vários comentários feitos aí na rádio. Nós vivemos muito diretamente o que acontece com o povo venezuelano, e sabemos detalhes, porque temos aí alguém que trabalha de garçom no restaurante do lado, ou aquela moça que vem fazer a limpeza, ou aquelas pessoas que vieram e têm que enfrentar profissões mais humildes, nos relatam do que viveram, que têm vivido, que seus parentes sofrem na Venezuela. Então, visto de fora, parece que alívio, os venezuelanos agora vão conseguir andar com mais liberdade, falar com mais tranquilidade, alguns detidos políticos e presos e torturados serão provavelmente liberados, então há uma certa, digamos, sensação de alívio daquilo que nós sabemos que vem de lá, mas não sabemos ainda o que aquelas pessoas que estão lá dentro sentem. As notícias, os jornalistas nos estão dando conta de que não há nenhuma manifestação na rua de apoio aos Estados Unidos ou contrários, as pessoas estão ainda aguardando para ver o que vai acontecer. Houve um trauma, né? E a população está esperando para ver como é que vai reagir a esse trauma, se vai sair para comemorar, o que vai acontecer com a vida delas, quem vai assumir. Então, é muito cedo para a gente dizer o que vai acontecer, mas pelo discurso, vamos aí partir do discurso do presidente Trump e do que nós notamos, né, nós todos podemos notar do discurso dele. Primeiro, ele falou que a vida dos venezuelanos ela vai melhorar, né, porque tirou dali um tirano, alguém que sugava das riquezas, né, que corrompia. Então, vai estancar essa hemorragia aqui de capital, de riquezas que ia para a classe elite, para os militares, alguns poucos amigos do ditador, e para ele próprio e seus familiares. Então, essa hemorragia vai ser estancada e essas riquezas vão caminhar de volta para o povo. Os Estados Unidos vão fazer investimentos na área do petróleo, na indústria petroleira, e isso vai gerar empregos, vai gerar divisas, vai gerar aí o que eles estão precisando, que é dólar, capital. Então, as notícias que nos chegam desta intervenção americana é de que a intenção dos Estados Unidos não é só essa, né, melhorar ou democratizar o país, mas provavelmente caminhará num sentido de trazer um certo alívio para eles.
Então, nos parece que há aí um aceno democrático e um aceno de sobrevida, de melhor vida, de estado de bem-estar social para essas pessoas. Não sabemos se isso vai acontecer, mas fez parte do discurso do Trump. Por outro lado, a gente tem que destacar também aí um acerto de contas tardio, mas que Trump procurou deixar claro, olha, os presidentes que me antecederam não acertaram contas com a Venezuela no passado, quando houve a nacionalização, quando o governo venezuelano de então nacionalizou as empresas americanas e botou essas empresas americanas para correr com seus empregados, com seus dirigentes, com seus maquinários, não é? Botou para correr sem nenhuma indenização. Então, ele diz, olha, de uma certa forma, que há também um acerto de contas. Então, tudo isso, né, significa que vamos voltar com as nossas empresas, vamos voltar com os nossos investimentos. Olha, tudo isso soa bem para quem está na Venezuela, né? Soa como algo que traz crescimento, que vai trazer aí melhoria de vida, não sabemos de que forma. Então, o discurso de Donald Trump foi um discurso muito interessante, porque ele diz, estamos, de uma certa forma, acertando contas que deveríamos ter feito no passado, né? Se não, com ataques militares, nós poderíamos ter feito um acerto de conta econômico, né? Por meio de arbitragens e julgamento dos contratos que foram rescindidos pelo governo sem nenhuma conversa com as empresas americanas. Então, havia aí um saldo econômico a ser resolvido e que vamos resolver agora. Ademais, estamos caminhando em direção ao que clamava o povo venezuelano e, sobretudo, estamos aqui falando em prol, e aí eu vou destacar o que você se referia antes, de Trump, eu estou falando da soberania americana. E aí você trouxe o tema da soberania venezuelana. Ora, o que Trump fez aí foi um discurso calcado num direito americano consolidado e que ele sabe que vai aparecer agora nas defesas de Maduro e sua esposa. Porque o que os Estados Unidos fez foi, em defesa da soberania americana, buscar capturar um malfeitor que está num outro território e cuja conduta desse malfeitor atinge a soberania americana, levando drogas, matando, como ele disse, centenas de jovens, né? Levando para lá traficantes que vão e matam pessoas que estão devendo a eles. Então, ele diz, Trump, em nome da soberania americana, eu posso sim ir buscar alguém num outro território, porque eu respondo perante os americanos. Eu quero fazer os Estados Unidos grande de novo. E para fazer isso, eu tenho que capturar alguém que prejudica a nossa soberania, que traz morte ao povo americano. E o povo americano não me elegeu, como ele diz, e lhe deu até a entender que vai continuar, né? Não me elegeu para eu ficar aqui sem cuidar da nossa soberania. E esse discurso, que parece um discurso aqui que eu estou fazendo de advogada, em defesa do Donald Trump, não é um discurso de advogado, é um discurso baseado numa doutrina americana, já se falou aqui antes, vocês falaram da doutrina Monroe, mas é a doutrina Keir-Frisbee. Keir foi um personagem lá do século XIX, que lutou contra Illinois, né, o estado de Illinois, e Frisbee lutou aqui já nesse século na Suprema Corte, né, teve um processo na Suprema Corte contra Collins, e daí ficou o nome dos dois, que é Frisbee, uma doutrina que começa no século XVIII e se fortalece em XIX e se ratifica, se confirma no século XX, a doutrina mantida pela Suprema Corte de que pode os Estados Unidos, sim, pode os Estados Unidos, e não implicará a violação do direito internacional, capturar um malfeitor em um outro país, agindo da forma que tiver que agir, como agiu os Estados Unidos num ataque territorial, e trazer para os Estados Unidos e julgá-lo à luz do direito americano, e onde vai, evidentemente, influir essa doutrina que eu falei do Keir-Frisbee. Então, esse discurso, que para nós todos parece um discurso só político, é calcado no jurídico, tanto que Rubio está atrás, né, secretário de Estado. Então, o discurso de Trump foi muito interessante. Quando a gente mergulha, penetra no aspecto legal e jurídico, ele já assentou aí as bases da defesa que os Estados Unidos farão
contra uma possível defesa de Maduro, no sentido de que aquele tribunal a ser instaurado nos Estados Unidos não será legal, será ilegal. Muito bom. Aprendi muito aqui, professora Maristela Basso, de Direito Internacional da USP. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês.